realizarmos, sobre a direção do Espírito Santo, uma reunião de oração dedicada ao Ser mais Supremo do altos céus, que tem a incumbência de unir o povo apostólico em torno de um só objetivo, de uma só fé, de uma unidade espiritual, para continuarmos tendo a honra e a glória de sermos representantes da Igreja fundada pelos santos apóstolos. Isto traz para nós uma responsabilidade e um júbilo muito grande. Primeiramente, devemos ser gratos e reconhecidos a Deus por esta gloriosa oportunidade, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Alto. E é em nome destes gloriosos santos do nosso Deus que, com imensa alegria e satisfação, eu apresento a todos a minha saudação, cumprimentando-os com a paz do Senhor, o nosso Deus, desejando-lhes toda a graça e a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alto. E eu digo para a igreja que, por ser uma reunião de oração, como ensinaram os nossos antepassados, uma reunião dedicada ao Espírito Santo do Pai, da onde emana todo o poder para governar o céu e aqueles que merecem aqui na terra. Fica aí a pergunta, para que cada um possa responder: qual deve ser a nossa conduta diante deste santuário do nosso Pai? E agora, em nome desses santos, eu convido a igreja para se colocar em pé. E vamos elevar ao céu este hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Cabeças curvadas, oremos. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, neste momento, em nome do Teu amado Filho Jesus, que nós pedimos permissão ao Senhor, para chegarmos diante do Teu Divino Espírito Santo, para agradecer por esta gloriosa oportunidade que nos concede, de estarmos diante deste santuário, na simplicidade das nossas palavras, na humildade do nosso espírito, para Te agradecer, para louvar e glorificar o Teu santo nome, pela gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede, de manifestar o nosso amor, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão, por tudo quanto o Senhor tem feito e continua fazendo em benefício da Igreja Apostólica e de todos aqueles que se curvarem diante da mensagem gloriosa deixada por Jesus e revelada para nós através do Espírito Santo Consolador. Te agradecemos e Te adoramos, ó Pai Santo. Agradecimentos e adoração que expressamos a Jesus, o Teu amado Filho, a Maria Santíssima, nossa amada Mãe, que é digna e merecedora de toda a nossa adoração e o nosso respeito.
Adoramos a bendita e santa Vó Rosa, pela vida íntegra e reta que teve nesta terra, uma vida cheia de oportunidade para que Jesus pudesse se manifestar a ela e através dela restaurar a sua igreja e preparar um povo zeloso e de boas obras, assim como Jesus prometeu ao Pai. Mas para chegarmos a esse estado de espírito, precisamos contar com o amparo e a proteção dos santos e dos anjos do céu, bem como a direção do glorioso Santo Irmão Aldo, que viveu nesta terra, embora tendo um corpo para ir e voltar, mas para nós já era um ente celeste que nos ensinava a conduzir as nossas vidas para merecermos a glória celestial. Agradecemos a todos os santos e os anjos, e agradeço a Senhora Santa Vó Rosa por ter conduzido os teus filhos até aqui, e aqui estão amparados e guardados pelo seu poder, para nesta unidade espiritual elevarmos ao céu o nosso louvor e a nossa adoração, e agradecermos ao Espírito Santo do Pai, ao qual nós pedimos a direção desta santa e gloriosa reunião, para a preparação das nossas almas. Muito te agradecemos. E a Senhora Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, eu entrego à Senhora todos os atos desta reunião, bem como os hinos e corinhos que iremos entoar em teu louvor, que a Senhora receba nos céus o cantar dos filhos teus e dá-lhes a recompensa àqueles que o fizerem com amor e com muita sinceridade. E assim o teu santo nome, bem como todo o reino dos céus, seja honrado e glorificado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Vamos entoar o hino de número 230. Vamos entoar o hino de número 82, ó Espírito Santo.
Quantas vezes as dores quiseram o meu corpo tomar, quantos clamores precisei para a Senhora expressar. Então em meu coração senti tua unção me amparar, e as dores foram embora, e só me resta agora para a Senhora cantar. Quantas maravilhas, Santa Rosa, a Senhora nos traz. Os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz. Quantas vezes a tua mão santa me segura e não me deixa cair. Quantas vezes a Senhora me escuta antes de eu pedir. É por isso e por tudo mais que tudo faz e ainda farás, que escrevi estas frases e canto assim para a Senhora adorar. Quantas maravilhas, Santa Rosa, a Senhora nos traz. Os seus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz. Quantas maravilhas, Santa Rosa, a Senhora nos traz. Os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz. Quantas maravilhas.
Amados, após estas lindas apresentações em forma de mensagem, preparando o nosso espírito, agora para compreendermos a mensagem intitulada Sermão da Montanha. Observem que tudo quanto o coral pregou para nós, agora é o momento de refletirmos neste lindo e conhecido Sermão da Montanha, quando aquela humanidade dominada pelos sentimentos que dominam a humanidade, Jesus, ao ver aquela multidão, compadecido em seu espírito, subiu no monte chamado Montanha e ali passou, através da sua eloquente palavra, mostrar para aquela humanidade as bem-aventuranças de quem tivesse disposto a ouvir e praticar. Mas nós sabemos de tudo isto com perfeição, porque primeiro, Jesus e o Pai e o Divino Espírito Santo, ao qual é dedicada esta reunião, e que se cada um dos irmãos souberem valorizar e dar o de melhor de si, irão ouvir esta mensagem com o Espírito, para entender o que o Espírito Santo fala para nós no conteúdo desta linda mensagem que vai fazer cada um de nós refletir se verdadeiramente estamos usufruindo destas bem-aventuranças. Se não tivermos, então é preciso parar, fazer uma reflexão e ver o porquê não. Porque primeiro, pregamos para nós e para o mundo o poder de Jesus através de dois santos formados nesta igreja. Agora, o mundo lá fora precisa ver o poder destes santos realizado em nossas vidas. É preciso ver se este poder que nós anunciamos está tendo efeito nas nossas vidas, ou se nós anunciamos dois santos, Santa Vó Rosa, o Espírito da Verdade, que o próprio Jesus deixou bem claro, que o mundo em pecado não iria conhecer, mas vós os santos, olha o que Jesus diz, mas vós os santos o conhecereis. E o mundo, para conhecer o poder de Jesus, através do Consolador, é preciso se cumprir também a palavra de Jesus quando ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da escravidão, mas da escravidão religiosa, da escravidão que oculta a verdade e não é capaz de entender, nas entrelinhas das Sagradas Escrituras, que Jesus e o Pai está falando de alguém que aqui na terra demonstrasse o seu amor, vivendo no mundo sendo do céu, dando a Jesus
a oportunidade de cumprir a sua palavra, que também está registrado nas Sagradas Escrituras. Quem me ama, guarda as minhas palavras, e eu e o Pai viremos para ele, e nele faremos morada. Mas para que fazer a morada? Para fundar o alicerce da restauração da Igreja Apostólica. E dentro desta igreja, meditarmos nas lindas mensagens de Jesus, como nós agora iremos fazer. O título desta mensagem é As Bem-aventuranças no Sermão da Montanha do Divino Mestre Jesus. Primeiramente, o conselho nos mostra que o que segue abaixo são o que Jesus descreve a respeito das bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, registrada no Evangelho de São Mateus, é um conjunto de ensinamentos memoráveis que Jesus deu aos seus discípulos. Nestes ensinamentos, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, mostrando os princípios que regem e orientam a verdadeira vida cristã, uma vida que conduz o homem ao reino de Deus, seu Criador. O sermão começou quando Jesus viu a multidão e decidiu subir a um monte para ensinar. Agora segue as palavras do Divino Mestre, dizendo a respeito dos benefícios que a fé deve trazer para aqueles que a praticam. Participar de uma reunião é ir meditando e refletindo se a sua conduta está verdadeiramente merecendo as bem-aventuranças. Porque ser apostólico não é simplesmente carregar sobre o seu ombro o nome de apostólico. Primeiro, para ser, como aqui está escrito, para ser um discípulo de Jesus ou uma discípula, é preciso ser inteiramente disciplinada pelas leis que regem o céu e que deve reger a nossa vida, para fazermos parte destas bem-aventuranças. Mas acontece que, no mundo em que vivemos, no seio da igreja, um povo que tem a honra e a glória de ser dirigido por Jesus através do Santo Consolador, um povo que está incluído na oração de Jesus, quando ele rogou ao Pai, que assim como ele com o Pai é um, que nós seríamos um com Jesus. Mas será que Jesus e os seus fiéis discípulos deixaram de estender a mão para alguém? Será que os seus discípulos olharam diferentemente para pessoas de nível social diferente? Para quem Jesus veio? Para que ele veio? Para unir o povo em torno de um só objetivo, para que todos participassem destas bem-aventuranças. É por isso, irmãos, que eu paro um pouquinho aqui, para trazer para a igreja não ensinamentos
mas para relembrarmos e recordarmos ensinos do irmão Aldo, relembrando ensinos dos santos apóstolos. Foi São Paulo que escreveu isto que eu vou lhes dizer agora. São Paulo diz assim: e é chegado ao meu conhecimento que entre vós há contenda, que entre vós há fornicação, ou seja, falatórios que não diz respeito à conduta de um representante do reino do céu. Mas ele diz assim: isto acontece porque vós achais bonito a minha mensagem. Vós fostes convencida ou convencido da minha pregação, mas não fostes convertido. Porque há uma grande diferença de quem é convencido para quem é convertido. Porque quem é convencido ainda fala de algo que ouviu falar, não se compadece quando chega ao seu conhecimento que alguém, por uma fraqueza, fracassou, mas tece-se um comentário maior do que o acontecido, derrubando a fé. São Paulo diz: isto acontece porque ainda não és convertido, porque quando vier a ti a perfeita conversão, o Espírito dominará ações da carne, e embora o homem tenha o corpo, o homem e a mulher, para ir e voltar, mas as ações daquele corpo é o Espírito. E o Espírito que veio do céu para habitar neste corpo, dominando o corpo, aquele homem é diante de Deus um homem espiritual. E para fazer parte desta bem-aventurança, é preciso abrir o seu coração, como disse São Pedro, e nos nossos dias, armazenar os ensinos que aqui é relembrado, ensinos do irmão Aldo. Observem que Jesus se compadeceu daquele povo, subiu ao monte e disse assim: bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque são consolados. Bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Paremos um pouquinho, porque quando Jesus estava pregando este sermão, era porque aquele povo, dominado pelo sentimento do seu próprio eu, precisava entender
que ser pobre de espírito não é ser pobre material, é ser como uma criança, humilde, sincera em suas palavras, sem maus sentimentos e sem rancor no seu coração. Jesus aqui no final diz: porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E a igreja e todas as autoridades da nossa igreja precisa entender que a perseguição nunca cessou. A perseguição, antes de Jesus, perseguiram e mataram os profetas. Depois veio Jesus, perseguiram e levaram-no à cruz. A perseguição não parou. Agora, a Igreja Apostólica, desde que eu me conheço como apostólico, ela sempre foi perseguida. O irmão Aldo é um exemplo do que ele passou nesta terra. O exemplo que o irmão Aldo nos deixou é o exemplo de quem segura a bandeira da vitória e quer seguir para conquistar esta vitória, é incompreendido, é perseguido. O irmão Aldo, hoje lá no céu, entre nós em espírito, nos ampara em nome de Jesus e do Consolador, mas a perseguição continua. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero dizer para a igreja que a perseguição ela se dá em vários sentidos. E porque muitos irmãos deixam de vir para a igreja, porque olha para os obstáculos da vida, ao invés de olhar para o alvo que é Jesus, para o alvo que é a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o irmão Aldo, fica olhando os obstáculos, fica perdendo o seu tempo em redes sociais para ver o que está acontecendo e deixam passar despercebido estas bem-aventuranças. Sufoca em seu próprio viver o sacrifício de Jesus, a luta dos santos apóstolos, a luta de Maria Santíssima, a luta da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso, ó Igreja Apostólica, entendam que nós devemos e precisamos ser homens e mulheres espirituais e não darmos ouvido a falatórios. Tem um exemplo belíssimo de Jesus com São Pedro. Quando São Pedro estava atento no alvo que era Jesus, São Pedro caminhou por sobre as águas porque ele tinha o seu olhar fixo ao alvo chamado Jesus. Mas quando São Pedro deixou de olhar para Jesus, para ver o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo era algo que trouxe medo para ele. Ele deixou de olhar para Jesus para olhar os obstáculos, perdeu a comunhão e começou-se a afogar. Mas em tempo, São Pedro diz para Jesus: salve-me, mestre. E humildemente, Jesus o pegou pela mão, caminharam os dois sobre as águas, adentraram o barco. E vós? A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, está esperando que o Senhor, a Senhora, o jovem, diga para eles: tenhas compaixão de mim, estou sendo sufocado pelas ilusões, pelos falatórios. Irmãos, nós anunciamos 2 santos, e isto não é fábula, está nas Sagradas Escrituras. E se o poder que nós anunciamos
e não estiver usufruindo desta bem-aventurança, então seremos hipócritas. E o povo, através da nossa fé, irão dizer assim: são todos iguais. Se envolvem em falatórios, e não é isto que Jesus quer. Ele quer homens e mulheres espirituais, que as ações do Espírito dominem a carne. Não foi isto que Jesus disse lá no poço, olhando para Samaria? O meu Pai, olha o que Jesus disse: o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que o adorem em espírito e em verdade. Na sequência da nossa leitura, este é o célebre Sermão da Montanha, ensino fundamental de vida com Cristo Jesus, que constitui a essência do espírito do Evangelho de nosso Senhor. Nele temos o código da moral mais sublime, que contém preceitos comuns para todos os conselhos da mais alta perfeição, reservados às almas mais generosas. Jesus não fala como um simples mestre, mas como educador supremo, aos quais todos, sem exceção e sem reservas, são chamados a obedecer à lei do amor, para fazermos parte desta bem-aventurança. Nosso Senhor não veio anular ou modificar a lei de Moisés, mas aperfeiçoá-la. Tanto isto é verdade, que através de Moisés, Deus deu a lei dos 10 mandamentos. Jesus unificou em 2: amará a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas será que estamos praticando isto? E em troca da sua luta, do seu sacrifício, Jesus nos pediu só isso: obediência e amor. E para muitos é tão difícil exercer estas duas virtudes. Nosso Senhor não veio anular e modificar a lei de Moisés, mas aperfeiçoá-la, transformá-la e completá-la em todos os sentidos. É o que Ele vem fazendo através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e de nossa Igreja Apostólica. Ensinar, completar, revelar o que faltou e dar o perfeito entendimento e a razão de ser das dúvidas existentes em diversos pontos da fé cristã. Portanto, o Consolador não veio para suprimir estes ensinos preciosos, e sim para revelar e completar a vontade de Deus e de Jesus para os tempos atuais, e como preservar a fé, o amor e a santidade de filhos de Deus. Este Sermão da Montanha exige não só a sua observância exterior e material, mas sobretudo a caridade, que é a essência da nova lei. As bem-aventuranças, paradoxo sublime, em pleno contraste da maneira de viver do mundo com a vida com Deus, e constitui o código da verdadeira felicidade. Os pobres de espírito não são os pobres de bens, nem os pobres que não se conformam com o seu estado, mas os humildes reconhecem sua dependência total de Deus, seu Criador. Ser pobre de espírito é entendermos que sozinho somos pobres em toda a nossa vida, dependemos de Deus, sem Ele não há vida no seu espírito. E bem-aventurado e feliz, e eu posso dizer, rico é aquele que em tudo é dependente de Deus. Rico não é aquele que possui tantos bens materiais, porque tudo isto fica, e muitas vezes até no seio da igreja, alguém, por ter uma posição social, num ato de desprezo, nem cumprimenta o seu irmão, se esquecendo da palavra de Jesus, que instruiu muito bem os seus apóstolos:
ao adentrar em uma casa, transmita a paz que há em ti para aquele que estender a vossa mão, mas se não aceitarem a paz, esta paz voltará para si. Por isso, irmãos e irmãs, digo-lhes isto em nome do irmão Aldo e de Jesus. Dependemos de Deus, sem Ele não há vida, seu sustento e a sua segurança não dependem apenas do nosso esforço, mas Deus e de seus santos. Os mansos são aqueles que resignando à vontade divina, suportam com paciência as diversidades e conservam a mansidão. Possuiremos a terra, que quer dizer participaremos do reino do Messias e de todas as bênçãos deste reino para a nossa vida material, enquanto vivermos no nosso corpo físico nesta terra. A justiça de que se fala consiste em fazer sempre a vontade de Deus, inclusive nas provações inevitáveis da vida. Os misericordiosos não são somente os que dão esmolas, mas em geral os que têm sentimentos de compaixão para com os aflitos, portanto, para com o nosso semelhante, seja ele quem for. Os limpos de coração são os que têm a alma livre do pecado e afeto desordenados e carnais. Portanto, é o santificado, como ensinamos em nossa doutrina, a disciplina sobre a santificação e consagração. Perseguido por causa da justiça são os que possuem em sua alma o firme desejo de fazerem somente o bem, por em ação as sublimes virtudes do Espírito de Deus, e vivem a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, ensinado por Jesus através da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Irmão Aldo, pastor, profeta por excelência. As bem-aventuranças revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando as pessoas a seguir este caráter exemplar. A seguir, de maneira particularmente direta, o Mestre Jesus procedeu à instrução daqueles a quem transmitiria a responsabilidade do ministério. Vós sois o sal e a luz do mundo. Porque Jesus disse que seríamos o sal da terra e a luz do mundo. O sal, no sentido material, tem o papel de conservar e dar gosto. Dá gosto olhar para um jovem apostólico trajado pelas leis divinas. Dá gosto olhar para uma irmã trajado dentro das leis estabelecidas pelo céu. Traz em seu semblante um aspecto de santa. Que isto está se perdendo através da vaidade do mundo. Jesus, através do sentido figurado de sal e da luz, revela a enorme força do testemunho e a importante função dos seus discípulos, especialmente dos pastores, que é, sobretudo, preservar e proteger contra as influências malignas da corrupção e da maldade. Sal é ajudar os homens a conhecer através da sua mensagem e do seu bom exemplo de vida e fé a doutrina dele Jesus, e do Consolador, caminho iluminado da salvação. Luz, o sal é o grande conservativo, e como tal tem sido de grande utilidade desde os tempos antigos. Para ser útil, o sal deve ser puro para ter qualquer virtude conservadora. Deve ser o verdadeiro e não o produto de alteração, por meio da qual venha a perder o seu sabor e sem valor algum serviria apenas para ser jogado fora. Os discípulos foram especialmente advertidos contra a mudança da fé, contra a mistura com os argumentos para esconder a verdade, contra as pretensas filosofias e herésias, assim descrito por Jesus: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier
a ser insépito, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançá-lo fora e ser pisado pelos homens. Nossa vida deve ser como o sal. Boas ações têm grande sabor e efeito, por menores que essas ações sejam. Jesus nos chamou para fazermos a diferença no mundo, através das boas obras. Sem o amor de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo, que se reflete em nossas ações, o mundo fica sem graça. Depois de falar sobre o sal, Jesus disse sobre a luz do mundo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Da mesma forma, nossas vidas devem iluminar todas as voltas. Não podemos esconder o amor de Jesus, do Consolador. Não devemos apagar a fé e a vida do nosso espírito. Precisamos deixar que ela brilhe em tudo que fizemos para mostrarmos e iluminarmos o caminho da salvação. Lembrem-se das palavras de São Tiago: a fé sem Jesus no Consolador e no Santo Irmão Aldo, sem boas obras, é inútil, porque não faz diferença alguma. Meus queridos e amados irmãos, aí está esta linda e construtiva mensagem de Jesus, relembrada através do Conselho Deliberativo, e que cada um deve guardar no seu coração. E que, como pregador da Igreja Apostólica, eu aconselho que cada apostólico, ao findar o dia, antes da sua oração, faça como o grande profeta de Deus Moisés. Pare um pouquinho, reflita no que foi o seu dia. Se não encontrar algo que lhe condene, agradeça a Deus e ore. A Jesus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Irei parar por aqui, pois o relógio nos indica que está na hora. E agora, eu peço, por gentileza, que a igreja se coloque em pé, e nesta unidade espiritual, num só pensamento de louvor e adoração, em nome do Espírito Santo do Pai, que é responsável pela unidade espiritual, vamos entoar o hino de número 178, entendendo que o Espírito Santo ouve a nossa súplica e louvor. Vamos então entoar o hino de número 178, súplica e louvor.
A Santa Vó Rosa como Consolador, Jesus, Maria Santíssima, o Pai e o seu Divino Espírito vão ouvir as nossas orações, se for partida de um coração puro e sincero. Vamos orar. Amém. Amados, cada um tem a oportunidade de continuar a sua oração em seu lar, pois o seu lar deve ser a extensão do reino dos céus na terra, onde reina a paz e o amor. Vamos entoar o hino do nosso inário de número 230, Glória ao Poder Celeste. A Deus e ao seu divino Espírito Santo, toda honra, toda glória e louvor com todo amor. Agradecemos pela bênção, pela graça e pela nossa união. Agradecemos por mais esta reunião de oração. Toda nossa adoração a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Santa Mãe Virgem Maria e ao profeta Santo Irmão Aldo. Agradecemos pelas vitórias e por toda a proteção. A todo poder celeste, nossa gratidão. Amém. É em nome de Deus nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que eu agradeço a presença de todos os irmãos, a sua atenção e o seu silêncio. Estes mesmos agradecimentos externo aos internautas e aos visitantes, convidando que voltem mais vezes. Quero dizer aos internautas e para a igreja a importância da sua presença na reunião. A reunião online é para aqueles que não têm a oportunidade de vir, mas os irmãos que podem vir, não olhem para o obstáculo, olhem para a glória que irão receber. Agora, em sentidos de oração, para encerrar, eu vou orar. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso Pai Celestial, permita-nos que a Tua Santa Igreja, unida a Jesus em Espírito, chegarmos na simplicidade das nossas palavras, na humildade do nosso Espírito, chegarmos ao Espírito Santo do Pai, para agradecermos pela manifestação do Seu poder, pela atuação, pela a unidade espiritual que tem preparado a Tua Igreja para estar unido a Jesus e ser alimentado por Ele. Agradecemos a Ti, ó Espírito Santo do Pai, agradecemos ao Pai Celestial, agradecemos a Jesus, o Príncipe e o Autor da vida, pelos sermões maravilhosos que o Senhor pregou. Agradecemos a Senhora Santa Vó Rosa, que com perfeição nos revela o perfeito sentido do Sermão da Montanha, preparando-nos para usufruirmos das bem-aventuranças que Jesus veio nos oferecer. E à Virgem Maria Santíssima, nossos sinceros agradecimentos
por tudo quanto tem feito ao lado da Santa Avó Rosa e juntamente com o Santo Irmão Aldo, exercendo todo o poder do Pai, poder este que é preciso ser visto pela humanidade, mas para tanto precisa ter um povo que mereça a manifestação deste seu poder, ó bendita e Santa Avó Rosa, que muito honra e glorifica a Deus nosso Pai. Agradecemos pelos ensinos preciosos, pela forma que nos ampara e protege deste mundo tão mau e pecador. Santa Avó Rosa, assim nós vamos honrando e glorificando o teu santo nome e manifestando a tua glória e o teu poder para aqueles que olham para a obra desta igreja no sentido espiritual, verão sempre na pessoa do irmão Aldo a pureza e a sinceridade e o poder de um profeta que em espírito dirige este povo. Queremos muito te agradecer, Santa Avó Rosa, Jesus bendito e o santo irmão Aldo. E agora nós estamos chegando ao término desta reunião, mas eu ainda coloco a minha mão na caixa de oração, mas tenho a humildade de reconhecer que o poder e a virtude emana do teu divino Espírito para dar a eles aquilo que eles te pedem, e que reconhecidos da tua graça venham honrar e glorificar o teu santo nome. E agora, Santa Avó Rosa, em nome de Jesus, de Deus nosso Pai, que os teus filhos irão de regresso para os seus lares, feliz por ter a certeza que ouviram uma palavra vinda do alto céu, palavra esta, o sermão da montanha de Jesus, com seu espírito alimentado, felizes vão para os seus lares, esperando alegremente o dia de novamente aqui estar. Queremos muito te agradecer. E agora, irmãos, recebam a bênção gloriosa de Deus nosso Pai, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, o amparo, a bênção e a proteção do Santo Irmão Aldo permaneça na vida dos irmãos, não só hoje, mas para toda eternidade. Amém.